Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá o dia de vocês? Como é que tá o clima aí onde vocês estão? Eu tô gravando aqui numa manhã nublada. Ontem choveu, nos últimos dias tem chovido muito. E é uma manhã nublada, cheia de passarinho. Tá muito gostoso, assim, olhar para fora e ficar ouvindo os passarinhos cantando. Espero que vocês estejam conseguindo, né, se dedicar um pouco para estudar para o Enem, mas não se sobrecarreguem, não se maltratem tanto, tá? A gente tem que estar sempre o nosso melhor, mas a gente tem que ter saúde mental para poder fazer isso, né? Então é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adam e eu vou falar hoje da fisiologia do sistema imune, tá? Então, vamos lá. Antes de falar do sistema imune, deixa eu só colocar aqui o laser pointer. Antes de falar do sistema imune, a gente precisa falar um pouco do sistema linfático, que é um sistema paralelo ao sistema circulatório que vai promover a circulação, então, dessas células imunes. E o sistema linfático é composto de linfa, que é um líquido, né, que vai circular nos vasos linfáticos. Ele é composto por líquido intersticial, quilomicrons. Já ouviram falar em quilomicrons? No sistema digestório, a gente estuda isso. São as moléculas de gordura que são absorvidas no intestino e elas formam esses quilomicrons, tá? E a gente tem também a circulação de células de defesa, que é o que nos importa na aula de hoje. Então, essa linfa, ela circula por vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, eles começam em fundo cego, né? E eles vão desembocar na circulação venosa. Então, assim, o que é fundo cego? É como se você pegar uma sacolinha. Você pegou a sacolinha, você olha, o fundo dela você não atravessa. Bom, isso é um fundo cego. Então, diferente do sistema circulatório, que você não tem fundo, né? Então, as artérias se dividem, viram arteríolas, que viram capilares, os capilares se juntam e continuam como vênulas, veias, e voltam ao coração, né? Já o sistema linfático, não, ele começa num fundo cego, e daqui que ele começa que vai desembocar lá na circulação venosa, no ducto torácico, né? Então aqui, em verde, a gente tem um esquema dos vasos linfáticos, né? De toda a circulação linfática. Aí você fala, poxa, mas então é muito parecido com o sistema circulatório. Realmente é, né? Ele acompanha o sistema circulatório. Só que ele vai ter uma função diferente, né? Então, em geral, ele vai capturar não, né? Mas, assim, ele vai recolher esse excesso de líquido que vai ter. Então, já ouviu falar em drenagem linfática? O que a drenagem linfática faz? Ela é uma massagem mais pesada no tecido, né? Assim, uma pressão que é exercida manualmente, e isso vai forçar que o líquido intersticial, líquido extracelular, entre no linfático e seja encaminhado para excreção, por exemplo, através da urina, né? Então, dizem que quando você faz uma drenagem linfática assim muito poderosa, até no xixi você pode encontrar gordurinhas assim, sabe? Não sei, porque eu nunca fiz, então não posso opinar, né? Mas então uma das funções é essa, mas tem essas outras que eu falei também, né? De defesa e coisa e tal, e absorção de nutrientes também, no caso de gorduras, tá? E aí a gente tem órgãos linfáticos primários e órgãos linfáticos secundários. Então, o que são órgãos linfáticos primários? Eles são órgãos responsáveis pela produção e multiplicação de linfócitos, tá? E os órgãos primários são o timo, que é uma estrutura que fica no mediastino, aqui no peito, acima não, anteriormente ao coração, né? E ele é presente na infância, de feto até a infância ali. Quando a gente é adulto, ele regride, tá? Porque ele já cumpriu a função dele, tecnicamente. E um órgão linfático primário que a gente tem a vida inteira é a medula óssea vermelha, tá? Então, ambos produzem células de defesa.
E a gente tem também órgãos linfáticos ou órgãos linfóides secundários, que são responsáveis pela maturação e multiplicação de linfócitos. Ou seja, eles são como se fossem fortalezas localizadas, distribuídas, né, pelo corpo, em que você vai ter células de memória ali, você vai ter células imaturas, e elas ficam ali até haver a necessidade dessa ação delas. Então, aqui a gente vê o sistema linfático, a gente vê várias bolinhas aqui, ó, na região da virilha, né, que são os linfonodos, tá? Não há só aqui, na axila também tem, no pescoço. E a gente tem também, por exemplo, o baço, né, que é um órgão linfóide secundário. A gente tem o apêndice, sabe aquele apêndice que dá apendicite? Também tem função linfóide, tá? A gente tem placa de Peyer também, que é uma especialização no tecido do intestino, que tem essa função de defesa também. Porque você imagina, no intestino você entra em contato com muitas coisas que podem te fazer mal, né? Então, a placa de Peyer está lá para isso, tá bom? Então, beleza. Aqui a gente tem mais uma vez um esquema, né, do sistema linfático. Então, ó, você vê que o sistema linfático, tá aqui em branquinho, ele anda próximo do sistema circulatório, né? Então, ele se acompanha nesse trajeto pelo corpo inteiro. E a gente tem também os linfonodos, né? Então, você vai entrar a linfa vai passar por dentro desse tecido, né? Então, ele é um tecido compacto, assim, ele não é um tecido com luz, né? Que tem, por exemplo, estômago, útero, que tem um espaço oco. Ele é ocupado ali por células que vão fazer uma limpeza dessa linfa. O que quer dizer essa limpeza, essa filtração? Ela vai, nesse ponto, como eu falei, é como se fosse um posto de defesa, né? Então, toda linfa que passar por ali, ela vai ser avaliada e ver se tem alguma estrutura estranha, algum vírus, bactéria, alguma coisa do tipo. E, caso haja, o linfonodo já mobiliza isso para que haja, então, a defesa do organismo contra esse agente invasor, tá? E uma coisa interessante é que, do mesmo jeito que as veias dos membros inferiores e do tronco inferior, você tem válvulas na, ah, nos vasos linfáticos. E isso garante um fluxo unidirecional para essa linfa, beleza? Então tá, aqui a gente tem mais um esquema. Se vocês quiserem pausar, tirar print para ler as coisas que estão escritas aqui nessa imagem, fiquem à vontade, tá? Mas basicamente, a gente tem aqui mais uma vez o sistema linfático em verde, linfonodos em laranjado, e a gente tem os órgãos linfóides, primário no timo, secundário no baço, tá? Há outros órgãos linfóides secundários, como as amígdalas, né, que a gente, na verdade, a gente chama mais corretamente, assim, de tonsilas. E aí a gente mostra aqui, ó, o quanto eles são, o quanto os linfáticos são conectados com o sistema circulatório, né? Que na aula de circulatório a gente viu que a gente tem uma pressão chamada pressão hidrostática nas artérias, né? Então o sangue ele tem uma pressão e esse líquido vai ser colocado para fora, ele vai ser extravasado. Então o linfático ele está ali para isso, para capturar esse líquido intercelular, né? Esse líquido intersticial que está em excesso e trazer para a circulação de novo. E aqui, mais uma vez, a gente tem aquela imagem dos linfonodos, né? Então, a linfa entra por diversos pontos da cápsula do linfonodo e ele vai passar por todo esse sistema aqui e vai sair filtrado. Ou seja, já foi feita, então, uma averiguação do conteúdo dessa linfa e ela sai sem qualquer tipo de patógeno ou contaminante que pudesse ter ali. Então, assim, agora a gente vai falar do sistema imune, mas antes de falar do sistema imune, a gente precisa falar de duas palavras que são muito importantes nesse estudo, que são antígeno e anticorpo.
Então, o que é um antígeno? O antígeno é qualquer substância diferente daquela que está presente no nosso corpo e que pode desencadear uma resposta de defesa. O que isso quer dizer? Se entra uma bactéria no meu corpo não conhece aquilo ali é um antígeno. Se entra um vírus, mesma coisa. Se entra um fungo, mesma coisa. Se entra, sei lá, um pedacinho de uma ferpinha de madeira, também é um antígeno. Claro que é um antígeno muito maior, né? Mas o corpo vai reagir contra do mesmo modo que ele reage contra bactérias, né? E tem uma questão interessante aí. Às vezes, seu corpo pode não reconhecer as próprias células. Então, se ele não reconhece, é antígeno. E antígeno vai causar uma resposta imune, né? Então, você tem casos, por exemplo, de que o seu corpo não reconhece mais as células produtoras de insulina lá no seu pâncreas. E aí o seu corpo reage como se aquilo fosse um agente invasor, né? Então, você vai ter uma resposta autoimune. Essa é a doença, são doenças classificadas como autoimunes, em que o corpo reage contra ele mesmo. Por que ele reage contra ele mesmo? Porque ele não reconhece aquilo ali como próprio, né? Então, o corpo, ele tem essa situação de reconhecer. Como que ele vai saber que uma célula minha que se soltou, está lá na circulação, é minha? A gente tem vários marcadores, né, de superfície das células, que o corpo vai saber o que é seu e o que não é. Mas às vezes ele se confunde. E aí é onde surgem as doenças autoimunes. Então, a gente já discutiu o que é um antígeno, mas o que é um anticorpo? O anticorpo ele é uma proteína, ele é uma imunoglobulina, que ela é secretada pelo linfócito B ou pelo plasmócito. Tá, o que é plasmócito? Plasmócito, linfócito B é uma célula de defesa, né, que a gente viu no sistema circulatório, e quando ela sai dos vasos sanguíneos, ela entra no tecido e muda de nome. Ela se torna um plasmócito. Então, um plasmócito, na verdade, é um linfócito B que está no tecido, ou seja, que está fora dos vasos, tá? Mas eles são originados da mesma célula. E esse anticorpo ele tem uma grande especificidade em relação ao substrato, que no caso é o antígeno, devido à porção variável da molécula. Então, lá para o final da aula, a gente vai ver como que é a formação, né, a estrutura de um anticorpo, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E ele faz parte da resposta imune humoral. O que quer dizer isso? Então, assim, a gente tem dois tipos de imunidade, né, a imunidade inata, ou seja, a imunidade que você nasce com ela, né, e você tem a imunidade adaptativa, que só os vertebrados têm. Então, os invertebrados, eles não têm imunidade é, adaptativa. E o que é essa imunidade inata? Como eu disse, você nasce com ela. Então, assim, você tem uma resposta rápida, qualquer coisa que entrar ele já responde e tal, mas você não memoriza quais são essas estruturas que estão causando, se é uma bactéria, que bactéria é aquela, né? Então, você sempre responde da mesma maneira. Já a resposta adaptativa, você vai ter o reconhecimento daquele patógeno. Então, imagina que eu entrei em contato com uma bactéria hoje. E aí meu corpo reagiu e tal, demorou uns 3, 4 dias para montar uma resposta imune efetiva, né? Beleza, me curei daquela contaminação. Aí eu entro em contato com esse patógeno de novo. Meu corpo vai reagir muito mais rápido. Por quê? Porque ele tem células de memória. Então, ele vai guardar a memória daquele antígeno. Quando o antígeno aparecer, ele não vai demorar tanto para responder. Em 1, 2 dias, ele já está com toda a resposta imune montada e efetiva. Tá bom? Então tá. Aí a gente tem 3 linhas de defesa, né? 2 fazem parte da imunidade inata, que é a defesa inespecífica, ou seja, não há formação de memória imunológica, né, como eu falei, que a primeira linha de defesa é as barreiras físicas mesmo, né? Então, a pele, por exemplo, né? Se você não tivesse pele, você se contaminaria absurdamente. Por isso que é importante, quando você tem uma queimadura, por exemplo, imagina que você queimou a mão, né? Você faz aquela bolha gigante, dá aquela coceira violenta de lá e tuc, furar. Mas não é bom. Por quê? Porque daí você vai estar expondo a sua pele, né? Você vai estar expondo a sua derme, porque você não construiu uma epiderme ainda que vai proteger o seu corpo contra a infecção. Então, assim, quando você sofre um acidente e tal, uma escoriação, né? Um ralado,
o seu corpo já vai produzir, né, aquela casquinha, que também dá uma coceira violenta para arrancar, né? Tem gente que tem até aquele prazerzinho gostoso de casquinha. Eu até tava com uma casquinha aqui no braço, mas eu tento não tirar, porque é uma proteção ali, né? Então, quando você está exposto, você vai, não é que você vai, mas assim, pode entrar muito mais facilmente um antígeno, uma bactéria, qualquer coisa, né? As membranas mucosas, embora elas sejam úmidas, né, e pareçam mais, na verdade elas são mais suscetíveis à contaminação, elas têm também uma proteção, inclusive através dessas secreções, né? As próprias mucosas, elas têm glândulas que produzem moléculas específicas de defesa, como lisosimas, né? Por exemplo, a lágrima. A lágrima ela não tem função só de lubrificar o olho, né? Ela tem função de proteger também. A lágrima possui lisosima, que é uma enzima que vai matar, ou pelo menos, né, tentar matar esses micro-organismos, né? Então, essa é a primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa é um conjunto de células chamadas do sistema fagocítico mononuclear, né? Então, elas vão fazer uma resposta inflamatória, elas vão tentar englobar esse antígeno, essa bactéria, esse vírus, o que quer que seja. Vírus eu acho que não tanto, né? Mas as bactérias e vai proteger o organismo, então, desse antígeno, tá bom? Então, vão ter essas células fagocíticas, células assassinas naturais, que a gente chama de natural killers, proteínas antimicrobianas, né, como a lisozima, que eu falei, e também vai gerar uma resposta inflamatória, tá? Isso é muito relevante. E a gente precisa entender que infecção não é a mesma coisa que inflamação, tá? Então, a infecção é quando você tem algum micróbio, algum germe, né, que a gente chama, tem vários nomes, mas que tem algum agente patológico, né, uma bactéria, um vírus, um fungo. Já a inflamação é uma reação que pode ser local ou no corpo inteiro, né, que tem algumas características e é o seu corpo reagindo contra alguma coisa, tá bom? Então tá, vamos mover de novo aqui. Como eu falei, a gente tem a segunda linha de defesa, então, que é a linha, vamos voltar ali no slide. Então, a primeira linha de defesa, barreiras físicas. A segunda linha de defesa é o sistema fagocítico mononuclear, né? E aí a gente tem aqui, então, um exemplo de uma célula, um macrófago, um neutrófilo, que ele vai englobar, então, esse patógeno. Ele vai emitir pseudópodos e vai englobar. Então, imagina que a minha cabeça é uma bactéria, né? Você vai vir aqui, vai englobar a minha cabeça e vai colocar para dentro da célula. Uma vez que ele colocou esse patógeno para dentro da célula, ele vai juntar essas bactérias ou esse patógeno qualquer que seja com enzimas, como enzimas lisossomais aqui, que vão quebrar essa bactéria, esse patógeno, vão quebrar em vários pedacinhos. E, em geral, né, ele vai jogar fora, exocitar, né, processo de exocitose ou exocitose, esses pedaços desses antígenos desse patógeno, tá bom? Então, lembra que eu falei da inflamação? A inflamação, ela é uma reação que acontece no corpo, um desbalanço que acontece no corpo por alguma razão. Pode ser por patógenos, né? E ela tem 5 sinais clássicos da inflamação, né? Que é dor, rubor, ficar vermelho, calor, aumenta a temperatura local, edema, que é inchaço, e caso a inflamação persista por muito tempo, você vai ter uma perda de função. Então, por isso que é importante, por exemplo, você tá com alguma dor, alguma coisa, você ir lá ver, que às vezes é uma inflamação que está assim, não é crônica, né? Mas e aí você trata e isso se recupera, você pode formar um tecido cicatricial, por exemplo, né? Pode formar uma cicatriz tecidual, não é uma coisa que a gente vê, né? Mas mas se você deixar persistir essa inflamação, você pode perder a função daquele tecido, tá? Então, os 4 principais, ou da, né, fase aguda, dor,
rubor, calor e edema. E caso a inflamação persista, a gente pode ter perda de função, então, desse tecido ou desse órgão, né? Então, vamos voltar lá para o cantinho. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando uma célula sendo atacada por patógenos. Provavelmente aqui são bactérias ou fungos, porque vírus são muito pequenininhos, eles, né? É mais difícil de você, embora isso daqui seja uma microscopia eletrônica, talvez possa ser, mas eu não sei dizer, tá? Isso daqui é do livro do Campbell, é um livro de biologia de ensino médio. E aqui é só para ilustrar mesmo, né? Uma célula sendo atacada por esses patógenos, e aí a gente precisa de um sistema de defesa, porque se a gente deixar, eles vão se multiplicar e vão atacar cada vez mais e podem lesar essas células de uma maneira irreversível, né? Então tá. Como é que ocorre uma resposta inflamatória, então, localizada? Lembra que eu falei da ferpinha? Eles chamam de felpa. Ah, achei legal. Você tem lá uma ferpinha que entra no seu dedo, na sua mão, no seu pé, onde quer que seja. E aí você tem, nessas ferpas, você tem bactérias, você tem antígenos, né? Patógenos aqui. Então você vai ter macrófagos que vão migrar para aquela região, porque eles reconhecem, né? Esses patógenos, eles têm moléculas sinalizadoras que o corpo fala, peraí, tem coisa errada aqui, eu preciso me defender. Então as células saem dos vasos, ó, dá uma olhada, a gente tem um neutrófilo aqui. O neutrófilo sai do vaso, se torna um macrófago e vem aqui para englobar, então, esses patógenos, né? Do mesmo jeito, a gente tem células como mastócito, que vão liberar moléculas sinalizadoras que vão chamar mais ainda células de defesa para aquela região, tá? Então, aqui, ó, o mastócito sinalizou, o macrófago também sinalizou, e aí eles vêm reagir contra esses patógenos que estão nessa região da lesão, né? Você tirou a ferpa, mas os patógenos continuam lá. E aí eles vão reagindo e combatendo esses micro-organismos até que seja resolvida a situação. O que quer dizer resolvida? Você matou, né, as suas células de defesa do sistema fagocítico mononuclear, mataram todos esses micróbios e a gente tem aqui, então, o fechamento dessa ferida, tá bom? Essa ferida, ela pode ser pequena, assim, não é um corte de faca, sabe? Não é uma coisa grande. Pode ser coisa pequena. Só que lembra que os patógenos, os micróbios, eles são microscópicos. Então, qualquer coisa que você entre em contato pode estar contaminado, né? Por isso que quando você pisa em alguma coisa enferrujada ou quando você se corta alguma coisa, né, principalmente coisa enferrujada, a gente toma vacina antitetânica, porque podem ter bactérias ali que vão causar, né, o tétano. Na verdade, a toxina da bactéria que causa o tétano, e você pode ter problemas muito graves, né? Então, assim, não é porque você não vê que não está lá, tá? Pode ter a contaminação com bactérias e coisa e tal, e aí você vai ter que ativar o seu sistema de defesa celular, ali, fagocítico mononuclear, tá? Então tá, a gente falou da primeira linha de defesa, né, que é a imunidade inata, e agora a gente vai falar da defesa específica, que é a imunidade adaptativa. E por que ela é específica? Porque ela reage especificamente contra um determinado antígeno, né? E também há a formação de memória imunológica. Lembra que eu falei? Você entrou em contato com o patógeno uma vez, beleza. Seu corpo reconheceu aquilo e tal, a gente já vai ver isso. Mas na segunda vez que você entrar em contato, você vai reagir muito mais rápido, porque o seu corpo já tem memória daquele antígeno que você entrou em contato, né? E nós temos dois tipos de resposta. Resposta celular, com as células apresentadoras de antígenos e os linfócitos, e a resposta humoral através de anticorpos, que são produzidos pelo linfócito B. A gente já vai falar sobre isso, né? Então, ó, a gente viu ali que a imunidade inata é rápida, né? Então, essas células fagocíticas, elas já estão lá, elas vão e reagem muito rápido. Já a imunidade adaptativa, ela é uma resposta mais lenta, porque você tem que reconhecer o antígeno, apresentar para suas células de defesa, elas têm que multiplicar e então agir lá nesse sítio, nesse local da infecção,
tá? E aí a gente tem a resposta humoral, com os anticorpos, e a resposta celular, com células citotóxicas, na verdade são linfócitos B e linfócitos T, tá? É isso. Então, como é que acontece? Você tem um antígeno. Que antígeno é esse? É alguma coisa, uma bactéria e tal. Aí você tem a sua célula apresentadora de antígeno. O que é uma célula apresentadora de antígeno? É um tipo de célula, é uma classe, na verdade, de células que vão englobar esse antígeno, qualquer que seja, vão quebrá-lo em pedacinhos e vão apresentar alguns desses pedacinhos lá na sua superfície, através do complexo principal de histocompatibilidade, MHC. Então, ele vai apresentar aqui, então imagina que, né, eu sou uma célula. E aí eu estou apresentando aqui. Olha, gente, tem esse antígeno aqui, ó, que vocês precisam reconhecer e ir lá defender o nosso corpo. Então, a célula, o linfócito T vai se ligar ali e falar, ah, esse daqui? Então tá bom. Então, do mesmo jeito que tem aqueles posters, sabe, de procurado e coisa e tal, que tem a foto da pessoa, para que quando você veja a pessoa, você já sabe que você tem que prender, né? Então é mais ou menos isso. Para que você não tenha que ficar procurando ao acaso, o seu corpo ele já te mostra o que você tem que defender. Ó, é isso daqui. Se apareceu, já pega e já reage, tá bom? Então, o linfócito T, TCD4, ele pode ativar o linfócito B, então ele vai pegar esse antígeno e falar assim, olha aqui, linfócito B, é esse daqui, tá bom? E o linfócito B vai produzir anticorpos contra aquele antígeno. Já vamos falar mais sobre anticorpos. O linfócito TCD4 também pode apresentar, né, para outros macrófagos e pode também apresentar para outro linfócito, que é o linfócito TCD8 ou T assassino, que ele vai apresentar do mesmo modo, né? Tipo, olha, linfócito TCD8, é isso daqui que você tem que reconhecer. Quando o linfócito TCD8 encontrar, ele vai se ligar àquela célula e vai matar aquela célula. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, no caso de vírus, o vírus ele é intracelular, né? Então, ele vai ligar naquela célula que está com o vírus e falar, se mate ou morra, né? Mas ele vai induzir a morte daquela célula que está infectada, para que o vírus não consiga se proliferar, tá bom? Então, como é que acontece a apresentação de antígeno? Vamos lá. Mesmo bebendo água, eu fico quase sem voz aqui. Então, você tem um antígeno, no caso aqui é uma bactéria. Essa bactéria vai ser fagocitada, lembra? E aí, ela vai ser quebrada em vários pedacinhos. E aí, o corpo, então, vai apresentar esse antígeno na membrana lá na superfície dele. Mas que antígeno que ele escolhe apresentar? Pois é muito interessante, né? Ele apresenta coisas que são mais conservadas, são estruturas da bactéria que tem mais facilidade de ser reconhecida, né? E aí ele apresenta aqui, então, o antígeno, o linfócito T, CD4, vem aqui com o seu receptor, encaixa e fala, ah, bom saber. Então agora eu vou contar para todo mundo como é que a gente quem é que a gente tem que atacar nessa situação, né? E aí ele vai estimular então outros linfócitos, como os linfócitos TCD8, linfócito B para produzir anticorpos, tá bom? Então tá. Aqui mais uma vez a gente tem as moléculas de MHC tipo 2. São as moléculas que apresentam antígeno, né, nas células apresentadoras de antígeno. Então, aqui, ó, englobou, formou lá os antígenos, apresentou MHC tipo 2. A célula T vai lá e se liga e reconhece, então, esse antígeno, né? Como é que é esse receptor? Ele tem aqui uma estrutura... Isso daqui é um pouco irrelevante, tá? Para o vestibular, eu acho que eles não vão cobrar nessa profundidade. Mas a gente tem uma região constante, uma região variável, e o sítio de ligação aqui do antígeno, tá bom? Ele é um receptor transmembrana, ou seja, ele atravessa a membrana celular da célula T, do linfócito T. Então, tá, como é que as células T auxiliares vão agir, né? Você tem lá a célula apresentadora de antígeno, apresentou o antígeno, a célula T auxiliar, CD4, se ligou. Tá. Aí, ela vai começar a estimular, então, a produção de mais linfócitos T e vai promover também a sua ativação.
Então, a gente tem aqui depois as células T auxiliares ativadas. Ou seja, quando ele reconheceu esse antígeno, ele falou, então é isso que a gente precisa atacar, e ele começa a multiplicar, ou seja, fazer várias cópias dele mesmo, né? Então, é mais ou menos uma analogia da polícia. Quando o policial está sozinho, fazendo a ronda, beleza, tal, ok. Só que ele encontrou algo errado, ele encontrou, sei lá, um ladrão, um assassino, e ele começa a perseguir esse ladrão. Então, ele chama várias outras unidades, várias outras viaturas. É mais ou menos isso. Só que em vez de ele chamar, ele se divide e se torna uma coisa meio Matrix, sabe? Ele vai se dividir e vai se multiplicar para formar essa resposta mais efetiva, tá? E essas células T auxiliares, elas vão ativar tanto os linfócitos B, que são os produtores de anticorpo, responsáveis pela imunidade humoral, quanto as células T citotóxicas, que vão defender e atacar as células que estão infectadas. Ele vai matar as suas células, mas são as suas células que estão infectadas com aquele patógeno, beleza? Então tá, como que funciona a célula T citotóxica, então? Ela vai se ligar aqui, ó, ela é linfócito TCD8, tá? Ela vai se ligar à sua célula que está infectada, ó. Ele tem antígeno aqui dentro, mas é a sua célula. Então, essas células são especializadas nisso. Elas vão se ligar nas suas células e vão fazer poros, vão enfraquecer a continuidade dessa célula. Então, ela vai se desmanchar, ela vai ser degradada, né? Ela vai ser desmanchada. E esse é o sistema de defesa com células T citotóxicas. Gente, se quiser dar um pause, tirar um print, fiquem à vontade, tá? Todas essas figuras que eu estou mostrando aqui são do livro do Campbell. Mais uma vez, uma outra figura do Campbell, da célula B agora. Então, a gente tem a apresentação de antígeno, célula T. Célula T vai lá e apresenta para o linfócito B. O linfócito B, ele vai fazer duas coisas. Ele vai gerar células de memória, ou seja, ele vai multiplicar e ficar ali, guardadinho nos seus linfonodos. Para quê? Para esperar caso haja uma nova infecção. Caso haja uma nova infecção, ele já vai estar pronto ali. Ele só vai se multiplicar e liberar os seus anticorpos, tá? E também vai e para o tecido, então agora os linfócitos B se chamam plasmócitos e vão secretar anticorpos contra aquele antígeno. Então, como que é um anticorpo? Dá uma olhada. Ele tem essa forma de Y, né, em geral. Tem alguns que são mais complexos, a gente já vai ver. E eles têm uma região constante, uma cadeia pesada, e uma região variável, né, que é a região de ligação com o antígeno. O que isso quer dizer? Que essa região aqui, ela tem que ser variável, porque cada antígeno é um antígeno, né? Então, ali é o que vai determinar a especificidade, então, desse anticorpo, tá? Então, a gente tem aqui um linfócito B com vários anticorpos ali na membrana sendo produzidos, e esses anticorpos, eles vão se ligar na bactéria e vão, ou na célula, né, infectada, e vão produzir diferentes tipos de ação. Então, aqui, mais uma vez, a estrutura do anticorpo, tal, beleza. E a gente tem diferentes tipos de anticorpo. A gente tem IgG, IgM, IgD, IgA, IgA, que ele é duplo, tá vendo? E a IgM, que é um pentâmero, tá? Mas eu acho que isso não vai ser tão importante no Enem, assim, sinceramente. Eu acho que não. E aí, como que você vai fazer, então, a expansão clonal desse linfócito B? Você produziu ali, você entrou em contato, né, com o antígeno através do linfócito T, você vai multiplicar, 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 multiplicar. Isso a gente chama de expansão clonal, tá? Expansão clonal. Então, você gerou um monte de células de linfócitos B, todos que conhecem aquele antígeno, que produzem anticorpos específicos contra aquele antígeno. E aí você vai gerar duas populações. Você vai gerar as células de memória, que vão ficar lá no linfonodo só esperando esse antígeno aparecer de novo, e os plasmócitos, que são os linfócitos B, que vão para a corrente, aliás, que saem da corrente sanguínea, né? E vão atacar, então, aquele antígeno, vão liberar os anticorpos que reagem contra esse antígeno, tá bom? Tá, mas aí, lembra que a gente falou da célula imune, aliás, da defesa autoimune, que você reage contra a sua própria célula?
Como que isso aconteceria? E por que que isso não acontece tão frequentemente? A gente tem lá a célula-tronco, que se diferencia e tal, e você entra em contato com um antígeno, beleza? Aí você vai lá, gerou células de memória, gerou os plasmócitos, né? Produzem anticorpo, o anticorpo reage contra o antígeno e tal. Mas você tem também, ó, a eliminação de células B autorreativas. O que são células B autorreativas? Elas vão produzir anticorpos contra o seu próprio corpo. Então, o que acontece nas doenças autoimunes? Esse mecanismo aqui que não foi deletado. Então, assim, às vezes é uma célula, né, um linfócito B que devia ter sido degradado e não foi. Né? Então, a gente produz células, a gente produz coisas com erro. Né? O que é o câncer? Né? Em geral, o câncer ele vai sofrer uma mutação, né, que vai favorecer a sua multiplicação e se tornar aquela estrutura grande, né, que pode ser maligna, pode ser benigna e tal, mas ele vai se multiplicar, vai perder o controle de multiplicação, né? Ele vai desrespeitar as regras do corpo, no caso. Mas assim, o que a gente não sabe é que mutação a gente tem todo dia. Mas por que a gente não desenvolve um câncer diferente todo dia? Porque existem mecanismos de controle. Então, ele descarta aquela célula, ele mata aquela célula, né? Do mesmo modo, nas células de defesa, você pode ter um linfócito B que reage contra as células do próprio corpo. E aí o corpo vai lá e fala, pera lá, vamos parar com essa brincadeira. Ele já mata aquele linfócito B que está hiperreativo, né? Ou autorreativo. No caso das células das doenças autoimunes, é isso daqui que falha, é a eliminação dos linfócitos B autorreativos, tá bom? Então, como é que o anticorpo vai agir agora? Ele pode fazer a neutralização, né? No caso de um vírus, por exemplo, ele vai se ligar na superfície do vírus e vai impedir que ele infecte a sua célula, né? Então, o vírus ele precisa se ligar na sua célula para ele entrar, só que se o sítio de ligação está ocupado pelo anticorpo, ele não consegue entrar, você inativa esse vírus. Do mesmo modo, você pode ter a opsonização. Ó, já estou ficando sem voz. Do mesmo modo, você pode ter a opsonização. O que é opsonizar? É cobrir. Então, sabe quando você faz aquela bolinha de brigadeiro e passa no granulado? Você está opsonizando o brigadeiro com aquele negocinho que eu não sei o nome. Granulado. Acabei de falar. Então, aquilo é a opsonização. Né? Você vai opsonizar, então você vai ah, tornar aquela bactéria mais fácil de identificar para o sistema de defesa, por exemplo. Né? Ou você vai até induzir alterações nessa bactéria para que ela morra. Né? No caso daqueles poros, por exemplo, né? que é o que a gente vê aqui, ó, a formação de porinas. Né? Então, a gente vai formar poros na membrana, que a membrana celular, ela impede, no caso, não é que ela impede, ela delimita dois ambientes, o líquido intracelular e o líquido extracelular. Se você faz um poro, esses líquidos se comunicam, e aí você não tem mais, né, como manter essa célula diferente do meio extracelular. E aí você desmancha essa célula, você mata essa célula, tá bom? Então, esses são os mecanismos que você vai ter mediados pelo anticorpo. E aí, então a gente tem aqui um resuminho da resposta imune humoral e a resposta celular, tá? Então a gente tem um antígeno, a gente sofreu a primeira exposição. Você vai ter as células apresentadoras de antígeno. A célula de apresentadora de antígeno vai auxiliar a célula TCD4, ou T auxiliar, que vai ativar a célula citotóxica, TCD8, que vai ativar a célula B, o linfócito B, que vai se tornar um plasmócito, produzir anticorpo. Mas essa célula TCD4, ela também vai gerar células T de memória, tá? Células T de memória e também vai gerar células B de memória e células T citotóxicas de memória. Então você tem uma memória imunológica. Quando você tem uma segunda exposição, você já tem todas essas células de memória. Você não precisa construir todo um sistema de defesa, já está lá. Você só vai aumentar o número de células específicas para aquele antígeno e já vai reagir. Por isso que eu falei lá no começo que a gente vai ter como fala? Numa primeira infecção, eu vou ter uns 4 ou 5 dias para montar uma defesa, mas na segunda infecção é metade disso, porque as células já estão lá. Elas só precisam reagir contra esse antígeno, beleza?
Isso é importante no caso da vacinação, né? Nessa última vacinação em massa que a gente está tendo agora, isso tem muito a ver. Então, se você toma uma vacina, ou se você entra em contato. Aqui é um exemplo de você entrar em contato, né? Mas você entra em contato com o antígeno pela primeira vez. Você vai produzir um tanto de anticorpo, mas vai demorar para montar essa resposta. E logo essa resposta diminui, né? Porque é memória, você precisa ter poucas células de memória ali, né, no seu corpo. Mas se você entra em contato pela segunda vez com o antígeno, você faz uma resposta muito maior e muito mais rápida. Dá uma olhada. É uma resposta muito maior, ou seja, muito mais células e muito mais rápida. Mesma coisa aqui, ó, é o mesmo exemplo, só que de outro livro, tá? Então, ó, aqui você tem uma resposta imune primária, ou seja, é a primeira vez que você entra em contato com aquele antígeno, e aqui você tem uma resposta secundária, ou seja, você já entrou em contato com esse antígeno antes. Então, você vai ter uma resposta muito mais rápida e muito mais potente, né, em número contra esse antígeno, tá bom? Só que às vezes a gente não tem tempo de produzir uma resposta, né? Que é o caso de uma picada de cobra, por exemplo. A gente não toma uma vacina, a gente toma um soro antiofídico, ou no caso aqui eu coloquei soro antiveneno, porque o soro antiofídico é contra cobras, mas tem veneno de escorpião, tem outras espécies, né, peçonhentas, que a gente também tem a produção de soro, tá? Então, por isso que eu chamei de soro antiveneno. E como é que acontece? Você vai pegar esse veneno, qualquer que seja, e você vai diluir. Você vai diluir e aplicar num cavalo, porque um cavalo é um animal muito grande, né? Então, uma dose que mataria a gente, ou que nos faria muito mal, num cavalo, ele aguenta. Ele sofre um pouco, mas ele aguenta. E aí, esse veneno vai induzir uma resposta imune ali, né? Uma resposta imune celular e uma resposta imune humoral. E é a humoral que importa pra gente, que a resposta humoral são os anticorpos, lembra? Então, eles vão pegar o plasma desse animal, então a gente tem aqui o sangue do cavalo, separou o plasma, que é a parte líquida, a gente viu isso no sistema circulatório, e aí ele vai isolar, então, o anticorpo. Por que que isso é importante? Se você levou uma picada de cobra, quando você toma, né, você injeta em você o soro antiveneno, o soro já tem um anticorpo. Então, o anticorpo vai lá direto e inativa a toxina do veneno da cobra, né? Então, não tem todo aquele processo de reconhecer, formar uma resposta, ter a defesa primária, depois, né? Porque a gente não tem tempo para isso. O veneno de cobra, o veneno de escorpião, eles são muito tóxicos, eles vão te matar, né? Então, o soro antiveneno, ele é muito importante nesse aspecto, né? De produzir essa defesa. Produzir não, né? Porque a gente não produz. É o cavalo que produz, coitado. Mas, assim, de ter essa defesa imediata, é instantâneo, né? Você tomou o soro antiveneno, ele já vai degradar aquelas toxinas, aquelas toxinas do veneno do animal que te picou, seja escorpião, seja cobra, tá? E aí a gente tem uma doença do sistema imune que é a AIDS. A AIDS, a sigla significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E é o vírus do HIV que causa isso. Por quê? Porque o vírus do HIV, ele ataca as células T, o linfócito TCD4. Lembra que o linfócito TCD4 é aquele que vai montar, vai direcionar a resposta imune, a formação de memória, né? Então, o linfócito T auxiliar é aquele que está no centro da resposta. Ele que vai ativar o linfócito TCD8, ele que vai ativar o linfócito B, ele vai gerar células de memória de linfócito TCD4 também. Então, ela é uma síndrome da imunodeficiência adquirida, por quê? Porque essa célula infecta especificamente o linfócito TCD4. Então, ó, a gente vê aqui, você vai ter menos de 200 células TCD4 por milímetro cúbico, sendo que o normal é entre 800 e 1.200. É muito baixo. Então, você não vai conseguir se defender de nada, né? É uma deficiência do sistema imunológico, né? Essa célula do sistema imune, lembra? E a pessoa não morre de AIDS, né? O paciente não morre de AIDS. Ele vai morrer de alguma doença que o sistema imune não conseguiu defender. Então, às vezes é uma pneumonia, às vezes é uma tuberculose, né? Que o seu corpo saudável vai conseguir defender plenamente bem. Você vai ter um sistema imune sólido. Mas quando você está infectado com HIV, você pode, né? Não é que você vai, mas você pode
desenvolver isso e não conseguir se defender, o seu sistema imune não consegue se defender. E lembrando que HIV é diferente de AIDS, tá? HIV é o vírus, AIDS é a doença que ocorre quando o vírus não está controlado, né? Então, hoje em dia, há muitas pessoas que vivem com HIV, né, com o vírus, elas são HIV positivas, mas vivem uma vida normal, que a gente tem um coquetel de, na verdade, são alguns remédios que você toma, são fornecidos pelo SUS, e você consegue viver uma vida saudável com uma quantidade muito baixa do vírus no sangue. Então, seu sistema imune não é comprometido, você consegue viver muito bem por muito tempo. É claro que isso ainda pode ser transmitido, então, né, a pessoa tem que tomar certos cuidados, mas hoje em dia tem medicamentos que vão garantir que a sua quantidade seja indetectável. E aí, até onde eu sei, eu posso estar errado, mas até onde eu sei, isso não vai ser transmissível, tá bom? De qualquer maneira, essa é a razão pela qual, uma das razões pelas quais se recomenda tanto o sexo com proteção, né? Porque você pode pegar um vírus que vai te acompanhar por toda a vida, né? E vai te causar alguns incômodos, tá bom? Acho que eu fugi um pouco da história do sistema imune, mas a AIDS, que é diferente de HIV, é uma doença do sistema imune. Então, você deprime essa doença, deprime o seu sistema imune e você vai morrer por uma doença que, em condições normais, não te matariam, né? Como uma pneumonia, uma tuberculose, tá bom? E aqui a gente tem um resumão, então, do que a gente falou hoje. A gente vai ter, então, antígenos, que são partes da bactéria, de vírus e, né, de algum patógeno que foi englobado, e aí a gente vai ter, então, uma defesa celular, uma linha de defesa secundária, que são as células fagocitárias, né? E elas vão apresentar esse antígeno. Elas vão apresentar esse antígeno para o linfócito TCD4 ou T auxiliador, né, que vai gerar células de memória, vai ativar o linfócito B, que produz anticorpos, vai ativar o linfócito TCD8, que vai matar diretamente as células, né, em geral, células infectadas por vírus, tá? Então, esse é mais ou menos... E o que é o ponto principal dessa situação toda aqui? São células de memória, né? Essa é a diferença dos vertebrados para os invertebrados, lembra? Então, essas células de memória, elas vão garantir que da próxima vez que você entrar em contato com esse antígeno, você não tenha que montar tudo isso daqui de novo, né? Já está tudo ali. O que ele vai fazer? Ele só vai estimular e falar, olha, linfócito B, é o seguinte, chegou aquele cara de novo. E o linfócito B já começa a se multiplicar e formar várias linfócitos B para produzir anticorpo contra aquilo. Mesma coisa com os linfócitos T. Vai produzir, vai se dividir, se dividir, se dividir e gerar uma resposta imune rápida e efetiva. Tá bom? Acho que era isso por hoje. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Caso vocês queiram falar comigo, podem mandar mensagem no meu Insta. Meu Insta está aqui, ó, Adam Slodowska. E fiquem à vontade, tá? Se tiverem dúvidas, quiserem falar comigo, vocês têm também as monitorias, né? Que eu espero que vocês estejam frequentando, ajuda bastante, né? Para tirar dúvida. Façam questões antigas do Enem, façam questões antigas dos vestibulares que vocês querem fazer, isso ajuda bastante, tá? Caso vocês queiram conversar sobre qualquer coisa, sobre vestibular, sobre Enem, sobre vida de faculdade, qualquer coisa que vocês quiserem falar, eu estou por aqui, tá bom? Então é isso. Espero que vocês estejam bem e que vocês continuem bem, tá bom? Um beijão e até a próxima.